Nasceu. 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 Prazer de parir ela. Parto das palavras. Fico pensando que eu vou morrer, a minha mãe vai morrer, a minha filha vai morrer. E o que a gente está fazendo é uma confirmação da nossa existência, né? E eu estou fazendo esse podcast junto com a minha mãe, essa troca, essa interlocução, esse diálogo entre eu e a Ruth, minha mãe, porque eu iria começar a me sentir morta se eu não fizesse isso, se o nosso diálogo, a nossa troca não pudesse vir no mundo. Eu sempre escutei a minha mãe como quem escuta uma pessoa muito importante. E eu não acho justo que a importância do que ela me traz fique só para mim. Então, parto das palavras é a abertura da importância de ter vindo filha dessa mulher, Ruth, de ser mãe da Rara, minha filha, e de continuar. E não é sobre maternidade. Não é sobre maternidade, é sobre víscera, é sobre a possibilidade de uma relação, inclusive, que quebra a maternidade, que desfaz esse lugar, que coloca a gente como mulher, né? Antes de tudo, enquanto tudo, né? Nesse mundo, nesse momento de mundo, e como a gente se situa, se coloca e examina e percebe essa relação de duas mulheres que vieram mãe e filha. É um projeto de vida, né? É um projeto de vida, assim. Eu acho que a palavra realmente é mais afinidade, né? Eu acho que eu tive muita sorte de ter 3 filhos, né? E uma filha, né? Que pegou, captou a mensagem e levou para o mundo, porque eu fico muito confortável da porteira para dentro, né? E você abriu a porteira e, assim, o fato de você ter aberto a porteira e ter ido da porteira para fora, assim, me acaricia, sabe? Me acolhe, assim, de uma maneira, assim, muito confortável. Eu sinto que eu posso morrer em paz. Esse episódio é sobre parto. Eu adoro, eu sou apaixonada pelos duplo e muitos sentidos, duplo sentido da palavra parto. Parto substantivo e parto verbo, né? Eu parto das palavras, eu parto das palavras, é verdadeiro, né? E eu estou torcendo para que a verdade venha nos visitar aqui agora, né? E a verdade é o seguinte, assim, eu sou apartidária por escolha, tá? Isso quer dizer que eu não faço política, porque para mim viver e fazer política é a mesma coisa, né? Mas eu sou apartidária, né? E quando a gente fala parto, a gente está falando da parte, das partes que fazem parte do todo, né? Assim, tipo assim, o que seria a gota se não tivesse oceano dentro dela? E o que seria do oceano sem a gota, né? Então, assim, eu acho que parir, o parto dói. Não vou mentir para vocês, né? O parto dói, né? Mas é uma dor. Isso que eu queria transmitir para o mundo, sabe? Assim, para as mulheres, né? É uma dor totalmente boa de sentir, é suportável, né? E esses 3 partos que por acaso eu tive, porque os anestesistas, sem anestesia, porque os anestesistas não chegaram a tempo, né? Eu tive isso na vida, gente. Eu tive 3 partos que os anestesistas não chegaram a tempo, né? E doeu, mas não foi ótimo, né? Me trouxe assim uma afinidade, né? A palavra é afinidade, né? Com os meus filhos, né? Uma lembrança de um momento que para celebrar, né? Meus 3 partos foram 3 celebrações da vida. Foi talvez a celebração mais intensa que eu pude fazer da vida, né? E aí parto dói,
mas não tem problema nenhum essa dor, né? Essa dor é suportável. Ontem você falou uma coisa linda na nossa conversa, que é que você ficou juntando os caquinhos. Porque o parto, ele dói porque parte, né? Partir dói, né? Mas depois que você pare, né, e parte, e aí a função da mãe é juntar os caquinhos, né? E há coisa mais nobre do que juntar caquinhos, né? Eu sou uma militante da juntação de caquinhos, né? Eu luto por isso. E eu vou morrer juntando os caquinhos. Eu tive profunda dificuldade, né? Foi dito por vários médicos que eu nunca poderia engravidar. E eu fiz 5 anos de tratamento para engravidar. Eu engravidei e perdi 5 vezes. A Rara é a sexta. Minha filha foi a sexta tentativa. E depois que ela veio, o nível de doação que eu fiz para ela, né, doação mesmo, como se eu estivesse doando metade das minhas células assim, para ela, me fez entrar num lugar de, eu acho que nem metade das mulheres precisam ser mãe, que nem metade das pessoas precisam ter filhos, sabe? E que não é para todo mundo mesmo. A maternidade não é para todo mundo mesmo, e a vida pode ser plena sem a maternidade. Eu acho isso profundamente. Assim. A vida fica plena quando a gente participa, né? Participar, né? Essa relação me interessa muito, filosoficamente falando, da parte com o todo, né? Aquela coisa do microcosmo, macrocosmo. Qual a ligação que tem, né, da parte com o todo, né? Então, assim, independente, parir é uma maneira de participar, né? Ser mãe, juntar os caquinhos, né? Assim, é uma maneira de você entrar em contato com a totalidade. Mas não é obrigatório ser mãe para você juntar caquinhos, nem para você participar. Participar é um ritual, mas é o ritual. Ritual quer dizer participar, né? E que sorte que a gente tem, né? De poder participar da vida, do mundo, né? Transmitindo, assim, vamos dizer, a nossa experiência em primeira pessoa, né? Eu adorei parir, eu adorei. Acho que, recomendo, não é obrigatório, mas acho que parir é uma celebração muito legal da vida. Muito bacana. Eu, parindo, a minha mãe me ensinou muito sobre parto orgástico e o meu parto foi barra pesada. Assim, eu tive um parto que me rachou ao meio. E toda a minha experiência de parto foi uma experiência de lidar com o meu estreito, porque eu sou uma mulher grande, larga, de quadris largos e alongada e que faz yoga, mas a minha experiência de parto foi me ver estreita. E eu tive que lidar com o meu estreito. Eu me senti a pessoa mais estreita do mundo. E eu senti o meu corpo rachando ao meio, assim, uma rachadura da vida, assim. Daqui é antes e depois desse momento onde eu me rachei ao meio. Partiu, né? Partiu. Eu me parti Partiu. ao meio. E eu considero profundamente que o que a gente está fazendo aqui hoje é um parto das palavras e que a gente está parindo a inauguração desse podcast. Cada vez que eu lanço um projeto no mundo, eu estou parindo. Gente, não precisa ter anestesia. Não precisa de anestesia. A dor é totalmente suportável. É uma dor que faz bem, que sutura, que fortalece, né? Parir não é obrigatoriamente necessário anestesia. A dor do parto é uma coisa linda, né, mano? Vou pedir uma pausa. Aí o microfone. Tá. Essa última parte da Ruth deu pra ouvir bem? Deu, só tem uma questão, assim, o vestido faz não farfalhar, né? Mas que bom, né? Eu acho que Atrapalha? Agora, o som da rua tá altíssimo, né, Mauro? Você não considera o som da rua alto? E eu tô com o peito de fora. Dá pra ver que eu tô sem sutiã aqui? Tem que botar. Não. Porque vender fez muito feio. Mana, Jura que não dá pra ver? você pra quem tá escutando, Sobre o vestido? que você vai ter que chamar sua mãe pra entrar no vestido e vai falar sobre o vestido. Vocês estão num vestido de papel, aquilo da acessibilidade que a gente tava falando. Pra quem não tá assistindo, quem tá ouvindo, porque o podcast é sonoro. E aí faz todo sentido o que o Mauro traz de fazer barulho. E você explicar que é um vestido de papel. A gente conclui o assunto que tava, que é do meu Isso, parto. E depois a gente volta pra lá e eu dirijo essa parte. O meu parto foi sem anestesia.
tem mulheres que querem anestesia, também não vou ser uma defensora de nada, tem mulheres que não querem parir, tem mulheres que querem marcar uma cesárea, quem sou eu, sabe? Assim, a minha escolha foi parir em casa, sem anestesia, com a Marilanda. Eu chamei 9 pessoas para assistirem meu parto, uma delas foi a minha mãe, e o meu irmão tocando instrumentos de sopro o tempo todo. As pessoas começaram a chegar quarta-feira e o parto aconteceu no sábado. E eu fiquei hospedando 9 pessoas na minha casa e o meu parto foi uma grande performance, um grande ritual. E eu me senti rachando, né, como a minha mãe diz, partindo ao meio. E me senti estreita. Eu não me senti larga, nem grande, nem grandiosa. Eu tive que lidar com o estreito da minha vida, que era a passagem da chegada da Rara. Eu estava me sentindo a mulher mais estreita do mundo. Não tinha tamanho, dimensão artística nem espiritual. Eu estava completamente tendo que lidar com o meu estreito. Tive uma filha enorme, de quase 4 quilos, né, que veio. Mas o que eu estava agora dizendo é de parir projetos. A gente agora está aqui parindo o parto das palavras. Cada projeto que eu boto no mundo é uma dor de parto, é um processo de parto. Aí sim é uma enorme ausência de anestesia, não tem anestesia para parir um projeto, né? Esses projetos que eu me jogo aí no mundo, vai para presídio, né? Vai para situações vulneráveis, lida com as pessoas que estão e entende a cultura como uma ferramenta de lidar com a vida, né? Isso são partos, né? A gente vai parindo os nossos poemas, os nossos processos, os nossos projetos, né? Não, eu super entendo que tem pessoas que precisam de anestesia, inclusive para facilitar o processo do parto. No momento ali do parto, uma anestesia pode ajudar, né, a facilitar o processo, né? Mas eu também sou defensora, quero defender, né, que quando é possível sem anestesia, né? É quando a verdade vem, né? A verdade, ela não vem com anestesia. Eu gosto de, assim, o máximo de coisa que dá sem anestesia, eu vou sem anestesia, assim, em todos os sentidos. Eu quero sentir, eu quero chorar, eu quero viver, Porque a dor, eu quero me comunicar com a minha dor, né? né? A dor faz parte, né? A dor faz parte da vida, né? Então, assim, ela não é determinante, mas ela também faz parte, assim como... Eu quero explicar desse vestido. Esse vestido eu fiz para estar com a minha mãe dentro. Ele é o vestido do parto, do Ritos do Nascer ao Parir, que foi o livro que eu fiz. Todo grande projeto que eu faço na vida tem uma performance de lançamento. Esse vestido é todo feito de papel, tingido com tinta de beterraba, com uma serigrafia dos manuscritos originais do livro Ritos do Nascer ao Parir, que é um livro que eu fiz sobre a minha relação com a minha mãe. Enquanto eu fazia a fertilização e não conseguia engravidar, eu fiquei frustrada escrevendo esse livro, compreendendo as minhas origens e a relação com as mulheres da minha origem, com as mulheres ucranianas, a minha tataravó, a minha bisavó que brigou com a minha tataravó, e a minha avó que brigou com a minha bisavó, e a minha mãe que brigou com a minha avó. E aí, quando eu fiquei muito doente, criança, eu fiquei 2 anos sem poder ir para a escola, tenho uma cicatriz enorme na barriga. E eu fiquei 2 anos conversando com a minha mãe. Minha mãe parou de trabalhar 2 anos e o trabalho dela foi cuidar de mim, né? E nesses 2 anos, a gente conseguiu estabelecer uma relação saudável. Mas a gente não briga, né? Brigar, bom, faz bem para a saúde também, né? Tem as nossas briguinhas, mas elas não são determinantes, né? Tem uma afinidade que fala mais alto do que a briga, né? E essa afinidade também é uma construção, né? É uma construção, não é uma coisa que se deu assim, né? Também é uma construção, a afinidade, a nossa afinidade. E eu agradeço, assim, não sei a quem, aos deuses, eu agradeço aos céus, assim, de que a gente pode, e eu acho que é essa nossa pretensão aqui nesse projeto, né? Esgarçar poeticamente as palavras, né? Brincar com elas, né? E compartilhar essas palavras esgarçadas, né? E que é uma coisa que a gente faz, é uma brincadeira nossa, né? Com as pessoas em geral que forem nos ouvir. E a gente pode ouvir os ruídos desse vestido. Esse vestido é todo de papel, então, ó, isso aqui faz parte do podcast. A gente está em São Paulo, que eu digo que é o coração nervoso que comunica para o mundo aqui do Brasil.
Então tem trânsito, tem carros passando atrás, e a gente escolheu estar aqui, nessa casa, nos últimos dias dessa casa que eu moro em São Paulo, que eu estou saindo, estou de saída dessa cidade para uma nova cidade. E nesses últimos dias a gente está gravando aqui com barulho de trânsito, buzina, barulho do vestido de papel, e é essa forma que a gente escolheu meditar as nossas palavras no meio do caos. Todo mundo sabe que partir é morrer um pouco, né? Mas partir também é nascer um pouco, né? E vamos. Vamos que vamos. Nós temos 16 minutos de conversas. 16? Com pausas, com outras coisas. Vai dar 12. Vocês querem desdobrar ainda mais sobre parto, sobre relação de maternidade? Eu nunca tive medo de parir. Eu não tive medo de parir meus projetos, não tive medo de parir meus processos, não tive medo de parir minha filha. O medo e o parto nunca foram duas palavras próximas para mim. E não foram próximas porque a minha mãe sempre me ensinou que parir é um prazer. Então eu escutei isso o tempo todo, que pode existir o parto orgástico, que pode existir prazer parindo. Então eu escolhi parir em casa, eu não tive medo de parir, eu confiei no parto, em todos os sentidos. E essa confiança no parto vem porque a minha mãe, ela sempre escutou sem julgamento, ela sempre teve uma escuta sem julgar. De tudo que eu estou trazendo, eu trago as coisas mais bárbaras para ela, orgias que eu fiz na adolescência, ou pessoas que se apaixonaram por mim ou que eu me apaixonei, abusos que eu sofri em relacionamentos tóxicos ou relacionamentos profissionais que não me colocaram no meu lugar de potência. E eu trago os conflitos para minha mãe, trago as mágoas, trago as questões dramáticas da minha existência, da doença de Crohn, de tudo. E a minha mãe, ela sempre é imprevisível. Eu não tenho noção do que ela vai me dizer sobre algo que eu estou trazendo. E essa liberdade da escuta que ela dá e do interesse que eu tenho no que ela vai falar é muito profundo. Assim, a maior parte das vezes eu conto algo para ela e ela diz: eu preciso refletir e te trazer amanhã o que eu acho de verdade. Até porque partir pode ser um sofrimento, né? Ou pode ser uma libertação, né? A gente meio que escolhe, né? Muitas vezes, eu me lembro, a primeira vez eu tinha 16 anos no aeroporto em Berlim, eu fui ser babá em Berlim com 16 anos. Quando eu desci do avião em Berlim, assim, no inverno, eu parti, né? Parti de avião e cheguei em Berlim. Cara, uma sensação de liberdade, que eu lembro até hoje, eu não esqueço, assim, foi muito forte, sabe? Então, partir, assim como parir, pode ser também muito libertador, né? Então, tem que ver casa a casa, né? A gente tem que ver casa a casa. Né? Você pariu, teu parto foi uma lindeza. Se você fosse descrever o teu parto com detalhes, assim, se a gente fosse lembrar com detalhes a beleza que foi, né? O processo longo e sofrido, né? Do teu parto, intenso, né? Você trouxe no teu parto toda a sua intensidade, né? Como eu também trouxe nos meus toda a minha não intensidade, né? Porque eu não tenho essa intensidade escorpiônica que você tem. E nem as cicatrizes que eu tenho também. Pois Né? Meu corpo é todo costurado por dentro, né? E foi celebrar, né? Foi celebrativo, né? Foi em ambas as vezes, né? Comigo, com você também, né? E eu tive que lidar com essa abertura, porque o parto, ele é uma abertura. E eu tive que lidar com essa abertura do parto e essa compreensão de que eu sou muito grande por fora, mas que eu tenho um lado muito pequeno por dentro. Uma fragilidade interna, um estreitamento interno. E que muitas vezes isso pode acontecer no campo das outras pessoas. A gente ser grande por fora, porque a gente tem que encarar o mundo, encarar a doença, encarar o sistema, encarar a nossa família, mas a gente pode ser pequena por dentro, né? A gente pode ter um estreitamento ali, emocional, psíquico, físico. No meu caso, eu fui toda costurada com 12 anos de idade, né? Minhas vísceras, tirei 37 centímetros do intestino, depois fiz outras cirurgias por causa da doença de Crohn que eu nasci. Então, o meu parto foi lidar
com essa realidade de que eu fiquei grande por fora, mas que eu ainda era pequena por dentro, estreita por dentro. E aí, amor, depois que eu pari também, eu fiquei grande, grande. Sabe assim, né? Deu um negócio de grande, grande. Assim, agora eu sou grande, grande e eu consegui o maior sonho da minha vida, que era impossível por todos os médicos, por tudo. Então, eu sou uma mulher que realizou o maior sonho da vida. O maior sonho da minha vida era conseguir parir. Eu não tenho sonho maior do que esse. E provavelmente não vou ter. Então, eu me sinto uma mulher realizada. E parto das palavras, né? Porque o parto é corpo, né? Mas as palavras também, elas acariciam, né? Esse estreito, né? Elas acariciam, elas... Como é que o tênis faz? Amortecem, né? Esse estreitamento, né? Então, as palavras são muito também... A partir das palavras, é muito amortecedor para essa dor que parece insuportável de viver, que é a dor do estreitamento, né? Então, por isso que as palavras são, a meu ver, assim, tão importantes serem ditas, porque elas só existem porque elas são compartilhadas, né? Se elas não fossem compartilhadas, se a nossa experiência não fosse compartilhada através das palavras, né, elas doeriam mais, esse estreitamento doeriam mais do que, na verdade, elas doem. Então, quando o parto se torna palavra, agora, 4 anos depois, né, no meu caso, 50 anos depois, né, a dor é amortecida e isso é muito, muito, muito. É uma colheita, assim, né? É uma dádiva. Parte das palavras. E o que tem nessa nossa troca é que o atravessamento da vida pela gente, ele passa a partir da relação com a palavra. A gente se relaciona com a significância, né? A gente brinca, esmiuça, como você ia falar? Esmiuça, brinca, esgarça. Esmiuça e esgarça as palavras. A gente esmiuça e esgarça as palavras. E é um atravessamento de vida mesmo. A gente descobre uma palavra, liga uma para outra. A gente fica parada, assim, abrindo o significado de uma palavra juntas. Tem a ver com essa vulva que esgarçou, né, na hora do parto. A vulva esgarça, né? Vamos combinar. Às vezes até rasga, né? Mas, pô, é lindo, né? Nossa, eu adoro, assim. Adoro que quando a minha avó me contava, quando eu nasci, minha mãe não contou não, minha avó contava. Também adoro lembrar, né, aniversário de cada um, assim, como é que foi o parto de cada um, né? Então, esse esgarçamento, né? Esgarçamento das palavras é uma brincadeira muito boa. Acho que a gente pode parar por aqui, né? Pode. Amanhã temos... Nosso próximo episódio, na segunda-feira que vem, sempre domingo, à 00:01, é sobre... Segunda, 00:01. De segunda para terça, não? Não, de domingo para segunda. Ah, tá. De segunda, 00:01. Ah, tá. De domingo para segunda, 00:01 de segunda-feira, quer dizer, começando a segunda-feira, tem o nosso próximo podcast sempre. E o nosso próximo é sobre tortura. Meio confuso, não? Tá. Não ia falar tipo 1 hora. Não, eu falaria meia-noite e ponto. Entendeu? Segunda-feira, meia-noite. Se é meia-noite, é meia-noite. Confunde. Termina segunda. 1h. De meia-noite para meio... Toda segunda-feira. De domingo para segunda. A meia-noite de domingo para segunda, não? Eu gosto do meia-noite. Eu gosto do 00:01. No início da segunda-feira, quando virou de meia-noite para 00:01, entra sempre o nosso podcast toda segunda-feira. De domingo para segunda, não, segunda, 00:01. E o nosso próximo episódio é sobre tortura. Lembrando, segunda-feira é de dar café para Preto Velho, hein? Foi. É... Gente, eu não sei se foi tão bom esse, né? Mauro. Tem algumas... Quer fazer todo de novo sobre o parto? Eu não me senti bem, não, assim, falando bem. Ah, pelo amor de Deus, vamos fazer tudo de novo, é ruim, né?